Boa noite. A população brasileira está envelhecendo, isso não é novidade. A notícia agora é que os idosos com mais de 65 anos e os adultos com mais de 50 são os que têm conseguido mais emprego. O que em outro momento pareceu necessidade financeira do trabalhador, agora já é visto como necessidade das empresas, cada vez mais carentes de mão de obra qualificada, um dos grandes entraves da economia brasileira. E no NT Vale de hoje você também vai ver o fim do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Família de líder do Hamas teria morrido em ataque de Israel. Cidade americana de Ferguson segue em tensão com mais 50 presos e divisão racial. Lei que multa quem joga lixo na rua já mostra resultado um ano depois. E ainda, a emocionante história da família da Indonésia que encontrou os filhos 10 anos após o tsunami. De acordo com o Ministério do Trabalho, entre 2012 e 2013, mais de 50 mil empregos foram ocupados por pessoas com mais de 65 anos, um aumento de 12% entre idosos que já poderiam ter se aposentado. Edmar tem 75 anos, casado, tem 5 filhos e 13 netos. Aposentou-se aos 60, mas nunca parou de trabalhar. Há 12 anos, desempenha a mesma atividade no órgão do governo federal. Não me preparei ainda para ficar inativo. Uma ou outra ocasião, até por pressão familiar, aí surge a ideia da aposentadoria definitiva, mas a gente vai sempre adiando. Dados de 2013, divulgados agora pelo Ministério do Trabalho, apontam uma tendência: a presença cada vez maior de pessoas mais velhas no mercado. Foi entre os brasileiros com idade a partir de 65 anos que ocorreu proporcionalmente o maior crescimento no número de trabalhadores formais. Foram 50.600 novos empregados nessa faixa etária, expansão de quase 12%. O segundo lugar ficou com os trabalhadores com idade entre 50 e 64 anos, aumento de 6,6%, bem acima da média geral, que ficou em 3,14%. Caroline é diretora de uma grande empresa de recursos humanos. Para ela, a tendência é recente, reflexo da escassez de mão de obra qualificada. É um profissional que ele já vem com a qualificação, ele já se qualificou, teve bastante tempo para se qualificar. Então, são profissionais que eles têm a condição de agregar bastante a formação de equipes, balancear equipes muito juniores. Alguns desses idosos, inclusive, já podem até ser aposentados pelo INSS. Mas na pauta do Supremo Tribunal Federal ficou para setembro a decisão final sobre a chamada desaposentadoria. Aquela possibilidade de um aposentado que continua trabalhando poder pedir um benefício maior. Tema de hoje no quadro é Seu Direito com José Carlos Cataldi. Amigos, o Supremo Tribunal Federal tem hoje duas ações que discutem a chamada desaposentação. O que é isso? É a pessoa que continuou trabalhando depois de aposentada poder pedir o reflexo dessas contribuições para melhorar o benefício. Bom, uma dessas ações já foi julgada. A outra vai depender ainda da análise do ministro Roberto Barroso, mas ela tem repercussão. O que significa isso também? A decisão dessa, que está agora nas mãos do ministro Barroso, pode influenciar em todos os outros processos. Então, obviamente, é um fator prejudicial às outras demandas. E a assessoria já nos antecipou que o ministro Barroso não vai fazer o relatório antes do mês de setembro, próximo mês. Portanto, essa decisão foi postergada para setembro. É uma coisa importante e interessante também a gente avaliar a coincidência, né? Ultimamente, todas as grandes ações que estão influenciando, de certa forma, o governo têm caído, coincidentemente, nas mãos do ministro Barroso. Vamos ver o que vai acontecer disso tudo quando setembro vier. No Rio de Janeiro, a lei Lixo Zero, que multa quem sujará as ruas, completa um ano.
Quase 60 mil pessoas foram notificadas nesse período. Há um ano, esta era a situação da Avenida Rio Branco, pedestres caminhando sobre papéis espalhados pela calçada. Centro financeiro e uma das vias mais movimentadas do Rio, a região também era considerada um dos lugares mais sujos da cidade. Foi por isso que a Prefeitura decidiu começar o programa Lixo Zero por aqui. Um ano depois, é fácil perceber as calçadas mais limpas e a mudança no comportamento das pessoas. Está bem mais limpo, está melhor. Eu acho que o governo foi uma boa medida. Infelizmente, o brasileiro tem que sentir no bolso para aprender. Com a realização de grandes eventos como a Copa do Mundo, a produção de lixo nas ruas aumenta e os turistas não foram poupados pela fiscalização. 1.249 estrangeiros foram multados por jogar lixo no chão e só puderam deixar o país após pagar a multa. Só no centro da cidade foram aplicadas cerca de 25 mil multas, quase a metade do total registrado nos 97 bairros monitorados pelo programa. A Avenida Rio Branco, que já precisou passar por 7 varrições diárias, hoje fica limpa com apenas 3, liberando os garis para cuidar melhor de outros pontos da cidade. A partir do momento que a rua, o lixo está mais organizado, a produção de lixo é a mesma, mas a partir do momento que ele não está no chão, ele está numa lixeira, isso facilita o trabalho do gari. Isso permite com que ele vá a ruas em que a frequência dele de visita era mais esporádica e consiga trabalhar com uma qualidade melhor de acabamento na limpeza. De acordo com a Companhia de Limpeza Urbana do Rio, Conlurb, nos últimos 12 meses foram aplicadas 57.281 multas, mas a maioria delas, 38.774, não foram pagas. 21 mil infratores foram inscritos no Serasa e outros 1.219 entraram com recursos. Mesmo assim, os 17.288 pagadores de multas, que variam entre R$ 170 e R$ 3.400, geraram R$ 2.697.972 para os cofres públicos. Recursos que são utilizados no próprio programa com a compra de novas lixeiras. Antes de chegar aqui na Rio Branco, rapaz, você chegava, olhava aí, as papeleiras botadas, tudo botado, o pessoal na sua cara chegava e jogava lixo no chão, uma falta de respeito, né? Hoje em dia não, a pessoa está mais consciente devido à multa, entendeu? Estão se conscientizando mais e com certeza ajudou mais nosso serviço. Considerando o ano atual, a partir de hoje, o planeta Terra está consumindo recursos naturais que não conseguiu produzir. A data foi calculada por uma ONG ambientalista internacional que estabeleceu o dia 19 de agosto, ontem, como o dia de sobrecarga do planeta. A intenção é alertar para os riscos da exaustão dos recursos naturais. A geleira de Perito Moreno, na Argentina, continua de pé. Mas é uma exceção. Cerca de 90% das geleiras na Patagônia e Antártida estão derretendo. Sinal das mudanças climáticas cada vez mais em evidência ao redor do mundo. Com o objetivo de chamar atenção para os riscos da ação humana sobre a Terra, há 15 anos passou a ser calculado o Dia da Sobrecarga do Planeta, que acontece cada vez mais cedo. De acordo com a ONG internacional GFN, seria preciso 1,5 planeta para produzir os recursos necessários para suportar a demanda atual. No Brasil, o número é semelhante, mas o país está entre os 15 com maior capacidade de produzir recursos naturais para atender às necessidades humanas. Para a diretora da ONG WWF Brasil, além do comportamento individual, as eleições são um período importante para colocar o assunto em pauta. As empresas também têm um papel importante. Se eu sou um empresário, eu tenho que pensar que eu gastar mais do que o planeta me oferece vai fazer com que o meu negócio não exista no futuro, porque não existe negócio sem energia, não existe negócio sem água, e só para usar esses 2 exemplos, já devíamos pensar um pouquinho melhor. Uma das formas de reduzir essa pegada ecológica é a reciclagem. Essa indústria utiliza tubos de pasta de dente para produzir telhas e placas. Um material que antes era descartado em aterros sanitários, agora ganha diversas novas aplicações. A diretora da empresa diz que 90% do material reciclado vem da indústria. A menor parte vem de consumidores domésticos, ou seja, uma quantidade muito maior de material poderia ser reciclada. Nós utilizamos 788 tubos para fazer uma telha. Então, na realidade, nós precisaríamos de 788 pessoas conscientes que viessem nos trazer ou coletar tubos pós-consumo. Agora são 7h09 no horário de Brasília e a seguir chega ao fim o cessar-fogo entre Israel e Hamas.
Sem acordo, ataques foram retomados e já são mais de 10 vítimas.